Estamos iniciando a live da Secretaria Municipal de Educação de Araçariguama, retornando às nossas lives de formação continuada. Nessa semana, especialmente de preparatório para o processo seletivo de Araçariguama, mas também mais do que de preparatório para o processo seletivo, nós queremos tratar da nossa formação continuada. Por isso, nós trouxemos professores que estão engajados tanto em preparatórios, quanto também em formações acadêmicas, professores como hoje, professor Volney de Mello, que é mestre em ensino de física pela USP, uma formação bem extensa que eu já vou detalhar para todos vocês, para nós termos essa apresentação do professor Volney, que já está conosco. Boa noite, professores. Boa noite a todos que estão presentes. Compartilhe essa live nos grupos das escolas, compartilhe no seu Facebook. Vai ser uma live muito importante de conversa sobre avaliação educacional. Quero agradecer a presença dos nossos professores da Secretaria Municipal de Educação de Araçariguama, os professores da região que estão participando. Ontem nós tínhamos professores até de outro estado participando conosco, isso é muito bom. Crescer essa rede de diálogo sobre educação. Vamos iniciando, então. Boa noite, muito boa noite, as professoras de Araçariguama, a equipe da Secretaria de Educação também presente, que bom, gestores escolares presentes conosco. Vamos compartilhando para a gente divulgar esse trabalho maravilhoso da Secretaria de Educação, organizado com muito carinho, pensando na formação continuada dos professores. Nós fizemos um tempo de recesso das lives da Secretaria de Educação, se vocês se recordarem, nós começamos com a live logo no início da pandemia, querendo dizer para os professores, nós estamos juntos, entramos juntos na pandemia e vamos sair juntos dela. As lives foram pontos de apoio para o nosso processo de reflexão, para aprimorar a nossa formação, além das orientações técnicas com relação ao ensino remoto. As lives também foram momentos que nós nos afinamos no nosso diálogo, para a gente se sentir seguro, para continuar com a nossa responsabilidade do direito educacional dos nossos alunos. Parabéns a vocês, professores, que se manteram firmes, acompanhando as lives da Secretaria de Educação e agora retornam conosco. Estou dando um tempinho aqui para os professores irem chegando, nós estamos com 57 professores participando. Vamos lá, gente, pode compartilhar a live, curta, compartilha, manda no grupo das escolas, para os nossos professores terem acesso. Então, eu vou apresentar o professor Volney Mello, Volney Cândido de Mello, que vem conversar conosco sobre avaliação educacional. Volney é mestre em ensino de física pelo Instituto de Física da USP, doutor em educação pela Faculdade de Educação da USP, pedagogo com habilitação em direção e supervisão escolar, atua na educação há 37 anos como professor e coordenador em escolas públicas e privadas, além de cursos pré-vestibulares em São Paulo, consultor e palestrante na área de metodologia de ensino, elaboração, coordenação e gerenciamento de processos de avaliação, construção de matriz curricular, formação de professores e preparação para vestibulares e Enem. Participou como especialista convidado em 2013 da elaboração do documento que apresenta a proposta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, para a inclusão de ciências no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Coordenou entre 1997 a 2008 o processo de elaboração e correção do vestibular de Física da PUC, local em que participou da implantação de modelo pioneiro de exame vestibular interdisciplinar, participou de processos de elaboração e correção de vestibulares organizados pela VUNESP. Em 2010,
2011, trabalhou como consultor pedagógico do curso de formação de professores da Secretaria de Educação de São Paulo, em programa desenvolvido pela Fundação Padre Anchieta, na TV Cultura, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Foi coordenador de Ciências Naturais e gerente de avaliação em empresa especializada em avaliação educacional, responsável por avaliações institucionais em redes de ensino públicas e privadas. Membro do GEPAV, Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, na Faculdade de Educação da USP, e sócio da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Ufa! Que currículo de peso. Eu fiz questão de apresentar esse currículo do professor Volney. Nós não estamos de brincadeira, nós queremos sim ter essa formação com as pessoas mais gabaritadas no assunto. O professor Volney, com muita generosidade, está colaborando com a educação pública de Araçariguama, e também, por que não falar, do Brasil, porque a live é aberta, vocês vão compartilhando. Ontem nós tínhamos pessoas de outros estados participando, e a ideia é essa, é que nós, professores, estejamos engajados em formação continuada, em lives abertas. A pandemia nos colocou em situação de crise, né, de saúde pública, mas também abriu possibilidades para nós, educadores como essa, ampliar o poder do diálogo que nós temos e nós crescermos, né, ampliarmos a nossa rede de conhecimento. Eu quero chamar o professor Volney para entrar conosco online. Seja bem-vindo, professor, muito obrigada pela presença conosco. Nós estamos com 82 professores online. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que conversar sobre educação, conversar sobre avaliação, né, com pessoas interessadas, com pessoas da educação, eu acho que isso é um prazer enorme e fico muito feliz com isso. Fique muito à vontade, professor, para discorrer sobre o assunto. Lembrando, professores, como na chamada que eu fiz de vídeo, né, para convidá-los para a formação, mais do que nos prepararmos para o concurso, para o processo seletivo, é um diálogo de formação, para tratar da nossa formação continuada, para falar também de modo educacional, para falar de modo pedagógico. Eu quero deixar agora na tela só o professor Volney, para ele começar a aula e prosseguir com os alunos. Pessoal, alunos, os professores, coloquem as perguntinhas, tá? Podem fazer perguntas para o professor enquanto ele for falando, e aí o professor, se preferir, responder no final, se quiser que eu vá separando as perguntas. Tá aparecendo na lateral as perguntinhas, os comentários? Então, os boa noites estão todos aparecendo aqui na lateral, né? Então, acho que pode se colocar por aí também, mas se você puder fazer uma curadoria também das perguntas que surgirem, sempre ajuda bastante também. Porque às vezes a gente se empolga aqui, na hora que estiver compartilhando tela, eu não verei as mensagens, né? Então... Boa aula, professor. Ok, muito obrigado. Aproveitem, professores. Bom, pessoal, uma ótima noite a todos. É um prazer estar aqui para conversarmos, né, como eu disse, sobre educação. E mais do que nós falarmos da preparação para o concurso, né, como a Simone disse, eu acho que a gente tem que conversar sobre educação. O concurso, o que nós vamos conversar, faz parte, né, do concurso. Inclusive, diversos pontos que eu vou tocar aqui hoje foram comentados ontem pela Juliana, né? Então, diversos aspectos, né, que ela falou ontem, eu também vou resgatar hoje, vou trançar isso juntamente com a avaliação, até porque eu entendo que a avaliação não dá para a gente pensar nela de maneira isolada, né? Todo o processo de ensino-aprendizagem com avaliação, tudo isso vem junto. Então, novamente, né, uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui.
Eu convido a todos também a depois curtir e, e incluir, né, anexar no meu Instagram, que eu vou já também compartilhar, que é muito simples, Volney Semelo, arroba Volney Semelo, Volney com W, Y, como está aqui aparecendo no meu nome, Volney Semelo, né, é o meu Instagram. Então, adicionem lá e vamos nos conectando. A ideia é que esse Instagram, a partir desse ano, ele passe a ter um caráter muito de formação e muito de notícias e posts relacionados à área de educação também, né? Então, esse é um ponto. Diversos temas, né, diversas coisas que nós vamos falar aqui, eles fazem parte, né, da bibliografia do concurso, tá? E só que nesse tempo que a gente tem aqui, né, que vai ser em torno de 1h30, mais ou menos, não dá para a gente discorrer com a profundidade que a gente poderia fazer. Então, nesse sentido, nós também vamos já divulgar um curso que está sendo montado por mim e pelo professor Diego Moreira, que também conversará com vocês na semana que vem, né? Um curso preparatório para isso. Nesse curso preparatório, toda a parte de legislação, toda a parte das leituras também serão aprofundadas por lá. Bom, mas vamos lá, vamos ao nosso assunto de agora, que é a avaliação. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu preparei uma apresentação até para orientar e organizar melhor essa fala, tá bem? Então, vou saber se já está visível, né? Então, vejamos, estou acompanhando aqui do lado também. Nós vamos conversar, pessoal, sobre avaliação educacional, tá? Então, vejamos lá. Então, primeira coisa é que eu não consigo desvincular a avaliação de pensar no planejamento, de pensar nas habilidades e competências, de pensar na BNCC, e aí a avaliação vem nesse conjunto como um todo, né? Então, não pode, se eu ficar pensando na avaliação de forma isolada em relação a esses outros aspectos, eu corro um sério risco de cair na medição e não num processo de avaliação de maneira mais ampla, né? Então, muito do que nós vamos conversar aqui hoje passa pelo plano anual, passa pelo plano de aula, passa pela BNCC. Então, vocês estão aí envolvidos com a preparação também para um concurso, então é fundamental que vocês se apropriem, né, da BNCC, porque é um conteúdo obrigatório do concurso. Bem, então, vejamos, qual o papel da escola nesse contexto, então, que nós temos aí? O papel da escola, a função da escola é de inserção do educando na sociedade, ou é de transformação do homem e do mundo, né? Será que essas coisas são contraditórias? Tá? Particularmente, eu não gosto da primeira frase, de inserção do educando na sociedade, porque ela me transmite uma ideia de domesticação. Ela me transmite uma ideia de que a sociedade está posta e o educando, o estudante, é que se encaixe nela, né? Então, eu acho que tira um aspecto protagonista desse estudante, se eu pensar dessa maneira. Ao contrário, se eu pensar nesse estudante como sendo um agente de transformação desse mundo que está aí, né, eu estou pensando numa escola mais autônoma, estou pensando num estudante mais autônomo que vai exercer os seus direitos e deveres de cidadão.
né? E com isso ele pode interferir nesse mundo que está à sua volta, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante que a gente pense nessa frase que o David Peck traz para a gente, que ele nos fala o seguinte, que todo jovem deve sair da escola com confiança, habilidade e desejo de transformar o mundo em um lugar melhor, né? Eu acho que se o estudante não sair da escola com esse desejo de mudar o mundo para um lugar melhor, eu acho que a gente não cumpriu de fato o nosso papel, né? Então, começo aqui trazendo essa primeira reflexão sobre esse papel da escola. E aí, nada mais profundo do que falar, e nada mais pertinente do que trazermos Paulo Freire, né, para a nossa fala. Inclusive o Freire, que é uma das leituras obrigatórias, né, para esse concurso. Então, a educação, ela não transforma o mundo, né? A educação muda as pessoas. E essas pessoas transformam o mundo, né? E aí, se nós pensamos em Paulo Freire, pensamos na pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, né? Essas são leituras obrigatórias para todo educador, independente da questão concurso. Eu acho que esse é um ponto importante para nós ressaltarmos aqui também, né? E aí, Paulo Freire também nos traz uma outra é, frase um outro pensamento que é muito importante de nós aprofundarmos essa discussão. Ele nos diz o seguinte: a minha tese é a seguinte: nunca se precisou tanto como hoje de uma educação que fosse para além do pragmatismo. Nunca se precisou tanto fazer o que costumo chamar de unidade dialética contraditória entre a leitura da palavra e a leitura do mundo. Porque o que a gente tem muitas vezes é, na palavra, determinadas coisas são faladas, mas na hora que se vai para o mundo, elas não são colocadas em prática, né? E aí, só ligando ainda uma outra citação de Freire, ele nos fala o seguinte, que é preciso reduzir a diferença, a distância entre a tua fala e a tua prática, de tal forma que num determinado momento estas duas coisas sejam uma só, né? Que a fala e a prática sejam a mesma. Então, essa eu acho que é a educação, é a educação que eu acredito. Então, seguindo, né? Como o mundo foi mudando nesse processo? Nós temos hoje um aluno que é diferente do aluno que a gente tinha antes, né? Eu não gosto de ficar pensando que se é melhor ou se é pior. É um aluno diferente, né? Um aluno com outras habilidades, é um aluno com outras competências, um aluno com outras potencialidades e com outras fragilidades. É um aluno diferente. Não dá para a gente ficar comparando a educação de hoje simplesmente com a educação de 20 anos atrás. Ah, a educação do meu tempo é que era boa. Bom, todo mundo já ouviu isso, certamente, né? Essa frase. Agora, se eu pensar nisso, a educação do meu tempo que era boa, vamos lá, vamos levar um pouquinho. Eu terminei o ensino médio em 1980. Então, eu peguei o meu ensino fundamental e médio nas décadas de 70, na década de 70, durante esse período aí, né? Como era a educação naquele momento? Era uma educação que não era para todos, né? Para ir para o ensino médio, por exemplo, eu tive que prestar um vestibulinho, tá? Eu estudei em escola pública o tempo inteiro. E esse vestibulinho, quem não passava nesse vestibulinho, só tinha dois caminhos, né? Ou ia para uma escola privada, tá? Ou parava de estudar. E com isso, inúmeros amigos meus pararam de estudar, porque não passaram no vestibulinho. Então, essa escola era boa para quem? Era boa para quem conseguia estar dentro dela, né? Porque ela era uma escola excludente, tá? E se ela é excludente, eu já começo a questionar o critério de qualidade dessa escola, né? Porque eu acho que se ela é boa, ela tem que ser boa para todos, tá? Então, o mundo hoje, ele exige um novo profissional. Olha só a nossa situação aqui, né? Se nós pensarmos no início desse ano, não vou nem falar um ano atrás, vou falar meses atrás, tá? Se nós pensarmos em 11 meses atrás, a gente não imaginava que estaria
tendo todo um processo de formação por por essa mídia, por essa ferramenta que estamos aqui, né? E temos, toda moeda tem os dois lados, né? Tem o lado bom e o lado não tão bom assim dessa situação. O lado bom é que isso permite que a gente esteja no aconchego do nosso lar, da nossa casa, eu conversando com vocês, vocês ouvindo, né, participando dessa conversa, sem termos que nos preocupar com o trânsito, com o deslocamento, um tempo para chegar até aí, todo o processo muito mais ágil. Mas, por outro lado, a gente perdeu aqui aquele contato físico, né? Aquela proximidade muito maior que a gente tem no cafezinho, na hora que a gente tem a formação, né? Que eu acho que os momentos nossos de formação, eles incluem esse café, porque acho que no café a gente tem muitas trocas muito ricas, né? Que a gente acaba tendo. Então, esse mundo hoje, ele está exigindo esse novo profissional. Todos os professores tiveram que se adequar. Todos os professores tiveram que buscar formas de acessar os seus alunos, né? Então, todos os professores abriram as suas redes sociais para os alunos. É WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é Twitter. Se a gente começa a ver aí, tem locais em que nós tivemos os professores levando material até a casa dos alunos, contratando um motoboy para levar os materiais para os alunos. Então, vejam só, é um novo profissional, um novo mundo. E aí essas novas tecnologias nos ajudam nesse processo, né? E nós temos que nos apropriar disso. Inclusive, né, a competência 5 da BNCC nos fala exatamente dessas tecnologias digitais, da cultura digital, que a gente, né, que tanto o aluno quanto o professor devem se apropriar dessa cultura digital, para que essa interação possa ocorrer tanto de maneira efetiva quanto de maneira ética, aprendendo a identificar o que é uma fonte confiável, o que não é uma fonte confiável, né? Então, vejam que esse processo inteiro, essas coisas vão se ligando. E no mundo do trabalho é outro. Também hoje, né, no trabalho remoto, dessa maneira, aqueles profissionais que não desenvolveram a sua autonomia, que necessitam que o chefe fique só falando para ele, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, esse profissional, ele está numa situação delicada nesse momento, né? Esse profissional, ele acaba ficando sem perspectivas para frente, porque essa realidade que temos aqui exige que esse profissional seja proativo, que esse profissional tenha autonomia para o desenvolvimento das suas funções, né? Mais do que eu bater um cartão de ponto, eu tenho tarefas e tenho trabalhos a serem cumpridos, né? E eu vou gerir, né, vou gerenciar o meu tempo e as minhas práticas, as minhas pesquisas para dar conta desse trabalho. Então, o mundo está mudando. Eu entendo o seguinte, esse processo todo de mudança já estava acontecendo, só que de uma forma mais lenta, né? Essa pandemia, ela acelerou terrivelmente essa mudança. E aí nós temos que nos adaptar, temos que nos capacitar cada vez mais para poder utilizar isso para as nossas aulas, né? Ontem, né, a Juliana falou sobre a aprendizagem significativa. E nessa questão da aprendizagem significativa, eu queria ressaltar que ela envolve não apenas professor e aluno, ela envolve todo o contexto de gestão, análise de currículo, conhecimento de metodologias e a tecnologia. E o professor e o gestor da escola, o coordenador pedagógico, o diretor, tem que ajudar o professor a fazer a gestão dessas ferramentas. O professor tem que conhecer o seu currículo, tem que dominar tecnologias para poder escolher a metodologia adequada para isso. Lembrem-se que, como a Juliana falou, a aprendizagem só é significativa quando esse estudante pode, numa situação
diferente daquela que ele vivencia na sala de aula, ele pode lançar mão desse conhecimento, dessa habilidade para poder resolver um determinado problema. Aí é sinal que essa aprendizagem realmente foi significativa, e não apenas aquilo que foi decorado para responder no momento de uma prova, por exemplo, né? Então nós temos, podemos começar a levantar aqui exemplos de conceitos e coisas que nós lembramos de quando nós éramos alunos do ensino médio, tá? E se eu lembro ainda hoje de coisas do meu ensino médio, é porque essa aprendizagem foi significativa. Ao passo que tem outras coisas que eu não lembro mais, né? É sinal que essas outras não foram de forma significativa. E aí, nesse contexto, vamos chegando no nosso tema avaliação. E aí a minha pergunta, né, para começar essa conversa é: o que é avaliar? Né? Avaliar não é sinônimo de aplicar uma prova. Avaliar não é sinônimo de corrigir uma prova. Né? Avaliar é mais amplo. Avaliar vem de avalere, que significa dar valor, atribuir um juízo de valor a alguma coisa. E nós avaliamos em todo momento, né? Em todo momento, a gente está exercendo esse caráter de avaliação. Quando vou ao supermercado e escolho, né, vou escolher em qual fila do caixa eu vou esperar para ser atendido, eu vou avaliar qual é a fila que pode me trazer ali uma rapidez maior. Né? Então, eu vou estabelecer critérios para isso. Tá? Então, dentre esses critérios, um deles pode ser o de verificar qual a fila que tem um menor número de pessoas. Mas esse critério só não basta, porque eu posso ter um menor número de pessoas, mas cada uma está com 2 carrinhos cheios. Né? Um outro critério é a quantidade de produtos que essas pessoas vão passar pelo caixa. Tá? Um outro critério é eu observar a agilidade do funcionário ou da funcionária que está no caixa. Então, todos esses são critérios que vão compondo o meu processo de avaliar. E aí, na hora que eu escolho, emito um juízo de valor para isso, eu faço a minha escolha se eu vou para o caixa 1, 2 ou 3. Né? Então, avaliar vem nesse contexto. E aí, nós temos aí as diversas funções da avaliação. Né? Então, nós temos uma função que é selecionar. Então, por exemplo, o concurso, né, que todos farão, ele tem uma função de selecionar. Tá? O vestibular tem uma função de selecionar. Outra função é de diagnosticar, né, de estabelecer um diagnóstico do processo, antecipar decisões, antecipar apreciações, orientar, né, ou certificar. O ENSEJA, né, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, ele tem a função de certificar. Até alguns anos atrás, o Enem também poderia ter a função de certificar, porque aquele jovem que ia prestar o Enem, se ele tivesse mais do que 18 anos, ele poderia colocar a opção de certificação do ensino médio. Então, a avaliação, ela vai nos dando compondo essas funções. Tá? E, com relação ao diagnosticar, antecipar e orientar, eu entendo que essas 3, principalmente, elas estão absolutamente presentes em todas as nossas aulas, né? Porque na medida em que eu vou avaliando o passo a passo dos trabalhos desenvolvidos com os meus estudantes, eu vou antecipando determinadas decisões, eu vou orientando a rota que eu vou seguir, né, o caminho que eu vou seguir no meu trabalho com os estudantes. Tá bem? E tem uma função regulatória também. Então, se nós pensarmos numa avaliação, o ENAD, por exemplo, para curso superior, ele tem uma função regulatória, porque dependendo dos resultados nesta avaliação também, nós temos a possibilidade de um determinado curso na universidade ser
autorizado ou não, né, na sua manutenção, tá bem? Então, outro aspecto que nós precisamos levar em conta com relação a esta avaliação vai nesse sentido, tá bem? Então, a avaliação, né, e aqui vai apesar de não ser um livro para o concurso, mas vai uma indicação também nesse livro, Avaliação Educacional, um olhar reflexivo sobre a sua prática, né? O Clóvis nos diz o seguinte: a avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir notas sobre um teste ou uma prova que se faz. Ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno, né? Ela tem que fazer parte desse processo de aprendizagem do estudante, ela tem que fazer parte do dia a dia da sala de aula, e não apenas num determinado momento, né? E isso, nós vamos conversar daqui a pouco, é um tipo de avaliação que eu posso fazer num determinado momento, mas não posso ficar apenas nela, tá bem? Então, num processo de avaliação, algumas algumas questões têm que ser respondidas, algumas coisas têm que ficar bastante claras. Então, por exemplo, tem que ficar claro quem é que está avaliando. Então, na avaliação em sala de aula, quem está avaliando é o professor. O professor, a professora é que está avaliando, é ele que vai escolher o que será avaliado, a forma como vai avaliar. Então, esse agente responsável por elaborar essa avaliação, o sujeito da avaliação ali, isso tem que ficar claro, tá? Num processo como o concurso, por exemplo, quem está avaliando é a Secretaria de Educação por intermédio da empresa contratada para o concurso, tá ok? Então, o que será avaliado, né? O objeto de avaliação, né? A pergunta que o aluno sempre faz logo de cara: professor, o que cai na prova? Né? O que vai ser avaliado. Então, quando nós pegamos o edital do concurso, as primeiras coisas que temos que ver é o que vai ser avaliado. Então, com relação aos conhecimentos pedagógicos, que nós teremos lá 5 questões no concurso, será conteúdos que estão aqui que serão avaliados: as inteligências múltiplas de seus estímulos, novas competências profissionais para ensinar, as teorias psicogenéticas, Piaget, Vallon, Vygotsky, tópicos de didática como prática educativa, pedagogia didática, didática e democratização do ensino. E aqui bem bacana, né, do que foi conversado também ontem, é que nós temos que falar em democratização do ensino e não democratização da educação. Porque quando eu penso na educação de maneira geral, estou pensando nas políticas educacionais. Por exemplo, o acesso à escola já foi democratizado, né? A gente já tem a condição na educação básica, né, principalmente nos anos iniciais, nós temos obrigatoriedade de vaga para todo mundo, o acesso está garantido. Tá? O que não está garantido ainda é a permanência, né, porque a gente acaba tendo muita evasão ainda. Mas a democratização da educação ela já está caminhando. Agora, no ensino é que ela tem que ser democrática. A gente tem que dar a nossa aula para todos, né? Todos têm que ter a condição de aprender, tá? E aí, falando ainda do que se avalia, nós temos aqui uma bibliografia para isso. Então, temos aqui os autores que são citados para o concurso: Celso Antunes, o Júlio Groppa, Jacques Delors, Paulo Freire, Yves de Latagno, Libânio, Edgar Morin, Perrenot, Fernando Hernandes. Então, isso aqui é o que será avaliado, tá bem? Então, aqui volto a deixar a dar a dica para vocês, a deixa para vocês o seguinte: no curso que estamos planejando, né, que está sendo formulado, eu e o Diego, a gente vai trabalhar com todos esses autores aqui, essas leituras indicadas. Lá a gente vai fazer um aprofundamento disso, tá bem? Mas vamos seguindo aqui, tá? E depois eu disponibilizo o link para vocês do curso que está sendo disponibilizado pela Hotmart, né? Para que, né, para que eu estou avaliando? Qual a finalidade dessa avaliação? Para quem eu estou avaliando? Né, quem é o usuário? Então,
num processo como o concurso, o usuário é a Secretaria de Educação, porque esse concurso vai selecionar as pessoas que passarão a fazer parte do corpo de, de funcionários da secretaria, de maneira geral. Tá bem? Na sala de aula, o professor, eu entendo que a gente está avaliando para o aluno, né? Ele é o principal interessado ali. E a partir disso, quando tudo isso está definido, é que eu vou escolher a metodologia adequada para essa avaliação. Se será um trabalho, uma pesquisa, uma prova, uma apresentação, né? A ferramenta e o tipo de metodologia que será utilizado para isso está absolutamente ligado aos 4 pontos anteriores. Né? Se eu não defino o que será avaliado e qual a finalidade disso, a metodologia ela fica manca, né? Na hora de se escolher qual o processo para isso. Tá bom? Segundo. Pessoal, eu estou com o Facebook aqui do lado aberto também, então vocês podem encaminhar as perguntas por aí também, tá bom? Tá? Eu não consigo ver aqui no direto, mas eu estou com ele aqui do lado também. Né? Então, nesse processo de avaliação, ela tem a função de diagnosticar, né, para que eu possa conhecer melhor, para que eu possa refletir sobre aquela situação proposta, para que eu possa agir ou reagir, né, se o resultado não foi aquele que eu imaginava, eu possa reagir, eu possa replanejar o que será feito, né, e também para que eu possa mudar aquilo que necessita ser mudado, tá bom? Quais os usos comuns que nós temos para a avaliação de maneira geral? Muitas vezes, o uso se restringe a dar nota, em aprovar ou reprovar o aluno, tá? Em demonstração de autoridade, né? Vocês aqui a avaliação sou eu que faço. Vocês não vão ficar quietos? Então, destaca uma folha aí, prova. Tá? Para o controle de disciplina, para manter a interesse, a atenção, né? Quando, na realidade, ela deveria diagnosticar o que o aluno não sabe e por que ele não sabe. Né? Então, mais do que identificar o que o aluno sabe, é mais importante tentar identificar aquilo que ele não sabe. Porque se eu conseguir identificar o que ele não sabe e por que ele não sabe, eu mudo a minha prática pedagógica, eu mudo a minha sala de aula. Né? Então, esse acho que é o ponto fundamental que a avaliação tem que nos permitir levantar informações para isso. Tá? Nesse contexto, como nós avaliamos? Né? Essa avaliação ela pode ser somativa, ela pode ser uma avaliação chamada de conceitual classificatória, que se a gente pode colocar nessa categoria de avaliação somativa, que tem um caráter de medida, né? Que tem um caráter de fechamento de um ciclo, tá? Que vai me dar uma situação final sobre isso. E aí, normalmente, ela é feita no final do processo. Né? Então, ela é uma avaliação somativa. Uma prova, um exame no final do ano para saber se o aluno é aprovado ou reprovado, ela tem um caráter somativo ali. Aquelas que foram feitas no decorrer do ano, dentro da sala de aula, não necessariamente. Um SAEB, antiga Prova Brasil, ela tem um caráter somativo. Tá? E ela pode ser também uma avaliação que nos permita estabelecer um juízo de valor por intermédio de indicadores. Né? Então, ela vai me dando pistas que vai fazendo com que eu possa formular hipóteses sobre as aprendizagens dos estudantes. Né? A partir de pistas que essas avaliações, essas pílulas avaliativas, vamos dizer assim, vão fornecendo, eu posso estabelecer, eu posso inferir se a aprendizagem está ocorrendo ou não. Né? E na medida em que eu vou fazendo isso, passo a passo, eu vou tendo uma melhor condição de observação desse desenvolvimento do estudante, eu posso verificar e posso
ir consolidando passo a passo se essa aprendizagem está ocorrendo ou não e corrigindo, né, os eventuais desvios de rota. Né? Ela permite que eu identifique aquilo que precisa ser corrigido e eu posso fazer isso antes de uma avaliação final. Claro. Esta é a chamada avaliação formativa, porque o aluno não sabe. Então, se nós pensarmos aqui em palavras-chave, né, para poder separar as duas, a avaliação somativa, ela ocorre num determinado momento, tá? Ela é estanque ali, e então eu poderia falar o seguinte, ela é delimitada a um momento. E a avaliação formativa, ela está associada ao que ocorre durante todo o processo, né? Então, palavras-chave aí, avaliação somativa e avaliação formativa. Então, tenham isso bem claro na, na, na conceituação de vocês, porque esse aqui, essa tela em particular, é uma tela que eu não diria para vocês que cai na prova. Eu diria que isso despenca na prova, né? Todo o concurso que vai falar sobre a avaliação, é inevitável que de uma forma ou de outra vá contemplando esses dois conceitos, da avaliação somativa e avaliação formativa. Tá bem? Então, atenção com relação a essa tela aí. Né? Nesse momento, eu posso até dar uma paradinha aqui, faço um print de tela aqui, porque essa é a tela, vamos dizer assim, com relação a esses dois aspectos da avaliação. Tá bem? A avaliação formativa. Vamos olhar algumas características dela. Né? Em primeiro lugar, ela é conduzida pelo professor ao longo de cada uma de suas aulas e mesmo durante a aula, ao longo de cada um dos momentos dessa aula. Tá? Ela destina-se a promover a aprendizagem, não apenas uma mensuração, tá? E não apenas uma métrica. Claro que lá na frente ela pode se converter numa métrica também, até porque todos nós temos que representar aquela avaliação desse estudante ao longo do bimestre, ao longo do trimestre, a gente tem que representar isso por meio de um conceito, por meio de uma nota no final. Então, ela pode se converter numa métrica, mas não é o objetivo principal dela. O objetivo principal é promover essa aprendizagem progressiva. Tá? Ela leva em conta esse progresso individual. Então, se eu efetuo uma observação do meu estudante no início do estudo de um determinado conceito, né? E, por exemplo, o letramento, que a Juliana falou ontem, né? Se eu olho para esse estudante no começo do ano e olho para esse estudante no final do ano, eu tenho condições de observar qual foi o progresso individual dele, né? Então, a avaliação formativa nos dá essa informação. Os erros, eles não devem ser considerados como sendo uma coisa absurda, muito pelo contrário, eles nos fornecem informações diagnósticas. Os erros me permitem que eu identifique onde aquela aprendizagem não se efetivou para aquele estudante. Então, nós temos que olhar com muito carinho os erros cometidos por eles, porque esses erros, eles são indicadores de possíveis ações pedagógicas que a gente tem. Os alunos, eles exercem o seu protagonismo, tá? Eles atuam na sua própria aprendizagem, né? E eles nos demonstram essas potencialidades e fragilidades ao longo do período. Eu, como professor, tenho que estar atento, né, para poder perceber essas pistas, perceber esses sinais e estas indicações que são dadas. Ok? Como eu já disse, a avaliação é a emissão de um juízo de valor. Então, se eu estou falando em juízo, eu estou falando de um julgamento. Né? E aí vamos pensar nessa ideia do julgamento. A premissa inicial de um julgamento, né, é que ele seja embasado, que ele tenha uma base conceitual para que sustente as decisões que virão a partir dali.
essas bases conceituais, esse embasamento, ele tem que estar ancorado em critérios, né? E esses critérios têm que ter o máximo de objetividade para que eu possa ter o menor erro possível. E quando a gente fala em erro aqui, nós não estamos falando em certo ou errado. Estamos falando em imprecisão daquela, daquela aferição. Por exemplo, quando nós pegamos a proficiência dos estudantes no SAEB, tá? Antiga Prova Brasil, ela tem uma imprecisão, a proficiência, 275 pontos, por exemplo. Mas esses 275 pontos têm uma incerteza associada a esse número. Aí, tá? Quanto mais preciso, quanto mais objetivo for o meu critério, quanto mais ajustados forem esses critérios, menor será essa imprecisão na minha decisão, tá bem? Então, esse julgamento, esse juízo de valor tem que estar, repetindo, tem que ter uma base teórica, uma base conceitual. Então, aí, no concurso, por exemplo, né, nós falamos sobre Libânio e falamos sobre me perdi, Lucchesi, né, principalmente aqui. Então, quando falamos de Libânio e Lucchesi, é inevitável que a gente vá falar sobre essa questão dos critérios e dos conceitos de avaliação que eles abordam, né? Então, esse conceito de que a avaliação é uma emissão de um juízo de valor, isso é muito claro na obra de Lucchesi, tá? Então, novamente, trazendo agora para a nossa avaliação educacional, não mais só a avaliação no aspecto mais geral. Na avaliação educacional, essa coleta de informações, né, que vai me fornecer subsídios para essa avaliação, ela pode ser uma coleta de informações qualitativa ou quantitativa, tá? Então, se eu estou pensando na educação infantil, por exemplo, ela é extremamente qualitativa, né? Mas quando eu vou lá para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, ela muitas vezes migra para o outro extremo, do quantitativo. E aí a gente acaba, muitas vezes, não utilizando na devida proporção as observações qualitativas, né? Então, todo professor do Fundamental 2, os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, tem que desenvolver, a gente tem que desenvolver essa capacidade de fazer uma coleta qualitativa dessas informações também. É uma coisa que a gente tem muito a aprender com os professores e professoras da educação infantil e dos anos iniciais, que trabalham muito bem com essa questão qualitativa, tá? Lembrando ainda que a avaliação não é sinônimo de medida, por mais que as medidas possam nos ajudar, tá, a estabelecer um julgamento que vai subsidiar as nossas ações pedagógicas visando a melhoria do que a gente quer do nosso trabalho educacional, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí eu coloco para vocês a seguinte tela aqui, para que a gente possa exercitar um processo de avaliação, né? Como é que vocês acham que a gente poderia avaliar esse texto que está aqui? Então, vou deixar aqui um minutinho para que vocês leiam esse texto e pensem de que forma a gente poderia avaliar esse processo aqui. Eu não sei, se eu que não estou vendo aqui ou vocês não estão colocando perguntas por aí, pessoal. Podem colocar, por favor. Tudo bem? Bom, vamos lá. Tenho certeza que muita gente vê nossa, que coisa horrorosa, um texto desse, coisa, mas peraí, a gente tem que tomar cuidado. Porque vamos fazer a leitura desse texto segundo a norma culta, né, aqui. Então vamos lá.
automecânica diesel. Vocês estão vendo o meu mouse? Acho que não, né? Tá. Mas automecânica diesel, aqui em Cruzeiro do Norte. É a automecânica do Gordo. Fazemos serviços de tratores em geral, montagem de motores, assistência técnica, reforma de colhedeiras de implementos e atende nas fazendas. Tudo bem essa leitura? Né? Se o meu critério, né, o meu objetivo com esse texto for de transmitir uma informação, esse critério foi atendido. Ele transmitiu uma informação, né? Aliás, várias. Eu sei que lá em Cruzeiro do Norte tem a automecânica diesel do Gordo, que se eu tiver qualquer serviço se eu tiver um problema no motor da minha colhedeira, por exemplo, do meu trator, se eu tiver algum problema, não tem mistério. É só levar lá que o Gordo resolve. E se não der para levar lá, também não tem problema, porque o Gordo atende nas fazendas, né? Então, acho que, do ponto de vista de comunicar uma informação, ele comunicou. Se o meu critério for a utilização, se o meu critério for a utilização da norma culta, aí esse critério não foi atendido, né? E como é que eu estabeleço uma nota? Esse é um texto bom, um texto ruim? Como é que é? Né? Também depende dos meus critérios, depende da minha contextualização. A minha avaliação ela não pode ser desvinculada de um contexto. Tá? Imagine que quem produziu esse texto aqui foi o filho do Gordo, que está no primeiro ano do ensino fundamental. Né? Se eu vou avaliar tendo esse contexto de que é um estudante do primeiro ano do ensino fundamental, eu diria que é um texto maravilhoso. As letras não estão espelhadas, eu consigo ler as palavras todas. Tá? Então, vejam que agora eu tenho que contextualizar esse texto, inclusive com quem o produziu. Né? Por outro lado, se quem produziu esse texto foi o outro filho do Gordo, que está no nono ano do ensino fundamental, aí é lamentável que ele tenha produzido um texto dessa forma. Então, no meu processo ali, né, de construção dos critérios para avaliar esse texto, eu tenho que contextualizar esse texto. Eu tenho que identificar quem é que produziu esse texto, qual era a minha expectativa com relação ao texto produzido pelo estudante. Se é um estudante do primeiro ano do ensino fundamental, eu tenho determinada expectativa. Se é um estudante do nono ano, eu tenho outra expectativa. Então, não é o mesmo critério para todo mundo. O professor ou professora de língua portuguesa que aplica uma produção de texto, uma redação, com o mesmo tema para alunos do quinto ano e alunos do nono ano, o mesmo tema, ele não pode corrigir da mesma forma. Ele não pode ter os mesmos critérios de avaliação, porque o domínio e as expectativas que se tem as expectativas de aprendizagem que a gente tem com relação ao estudante do quinto ano e do nono são diferentes. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de estabelecimento desses critérios também. Ok? A Danávila Santos nos fala o seguinte aqui do lado. Podemos dizer que a avaliação somativa preocupa-se mais com o lado quantitativo e a avaliação formativa com o lado qualitativo? Sim, podemos sim. Por mais que o lado qualitativo também da avaliação formativa também possa ser transformada num aspecto quantitativo, mas essa fala da Návila aqui, ela pode ser considerada como correta. A avaliação somativa se preocupa mais com o aspecto quantitativo, tá? E a avaliação formativa mais com o aspecto qualitativo dessa avaliação. Isso fica claro
no texto do Lucchesi, quando ele vai distinguindo esses processos avaliativos. Tá? Então, a gente pode pensar nessa avaliação somativa, formativa, e também também se enquadra, e entra nesse aspecto, alguns autores colocam também, uma chamada de avaliação factual. A avaliação factual é aquela que está associada a um determinado fato, sabe, a data de nascimento de uma pessoa. Inclusive, esse é o exemplo que é normalmente utilizado quando vai falar na factual. Né? Mas do caso aqui da avaliação educacional, os aspectos mais voltados para conceitos que estão sendo avaliados, a gente costuma trabalhar mais com essas duas, a formativa e a somativa. Tá bem? Então, quando a gente pensa em avaliação, e aí eu quero já migrando também para um aspecto, deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão falando que tem algum problema com o vídeo, mas outros estão dizendo que não. Bom, se tiver algum problema, parte técnica, me comunique aí que a gente procura dar um jeito também. Tá ok? Faz parte também da bibliografia do concurso o texto do Celso Antunes com relação às inteligências múltiplas e seus estímulos. E esse aspecto se liga diretamente aqui com essa tela. Né? Não é só na aula que as diversas inteligências têm que ser observadas para que a gente possa propor atividades diversificadas na aula. Isso também tem que ocorrer nos instrumentos de avaliação. Esses instrumentos de avaliação, eles devem permitir que esse professor faça uma coleta de informações mais ampla possível sobre a capacidade de aprendizado dos alunos, tá? Sobre a apropriação e desenvolvimento desses alunos das competências que serão avaliadas ali. E, para isso, a utilização de variedade, de diversidade de instrumentos, de metodologias, ela é muito rica e é necessária. Tá? Um professor dizer que ele tem 5 instrumentos de avaliação, nos quais ele diz que aplica uma prova individual, depois ele aplica uma outra prova com consulta, depois ele aplica uma outra prova na forma de questões objetivas, uma outra prova com questões só dissertativas. Assim, esse professor, na realidade, ele não tem 5 instrumentos de avaliação. Ele tem um instrumento que ele está aplicando 5 vezes. Né? É a mesma coisa que eu dizer que um professor tem 10 anos de experiência. Né? Se ele repete todo ano a mesma aula, do mesmo jeito que ele sempre fez ao longo desses 10 anos, ele tem uma experiência repetida 10 vezes, e não 10 anos de experiência. Assim como os instrumentos de avaliação, se eles não forem diversificados, eu não tenho vários. Tá? Eu teria várias aplicações de um mesmo instrumento. Né? Espero que eu esteja sendo claro com relação a isso. E eu preciso ter instrumentos diversificados para que eu possa captar, né, para que eu possa ter informações sobre a aprendizagem dos alunos no seu mais amplo espectro. Né? Tá ok? Porque cada um vai aprendendo e se desenvolvendo de uma forma diferente. Não existe um único instrumento de avaliação que dê conta de tudo. Né? Todos eles têm as suas potencialidades e as suas limitações. Por isso que nós temos que utilizar diversos tipos diferentes. Tá? Porque isso se liga com aspectos relacionados a aprendizagens, e aí eu vou trazer alguns termos muito rápidos da programação neurolinguística, que nos fala que a gente tem estilos diferentes de aprendizagem. Então, tem aqueles estudantes que aprendem, que têm muito desenvolvido o seu aspecto auditivo, outros o aspecto visual e outros o aspecto sinestésico ele tem que fazer. E se eu tenho aquele estudante que tem
o seu processo, o seu estilo de aprendizagem é dominantemente auditivo, não é esse estudante, ele não precisa ficar olhando para mim quando eu estou dando aula, né? Às vezes, aquele estudante que está com a cabeça baixa aqui, enquanto nós estamos explicando alguma coisa, às vezes ele está muito mais atento do que um outro que está olhando na nossa direção. Porque esse que está, às vezes, com a cabeça baixa aqui, assim, ele está exercitando a sua audição, né? Ele está concentrando as suas ele está se concentrando na audição para poder captar melhor e estabelecer as relações para aquilo que o professor está explicando para ele, né? Ao contrário de outros que às vezes sabem até o local em que a gente escreveu determinada coisa na lousa, com que cor a gente escreveu, né? Esse tem um aspecto visual muito forte. E outros têm que fazer, têm que colocar a mão na massa. Por isso que no nosso processo de sala de aula e no nosso processo de avaliação, porque não, como eu disse lá no início, eu não consigo desvincular, não consigo desmembrar a sala de aula da avaliação. Essas coisas têm que andar juntas. Nós temos que contemplar todas essas características, tá bem? Isto se liga aos aspectos que está aqui na bibliografia do concurso, tá? Das inteligências múltiplas. Então, essa tela aqui vai nos falar dessas inteligências múltiplas e que nós temos que, no nosso processo de sala de aula, no nosso processo de avaliação, procurar contemplar o maior número delas a cada momento. Tá? Então, claro que nós temos atividades, temos conceitos que às vezes vão mais na linha de uma ou de outra, mas ao longo do nosso percurso nós temos que variar as nossas metodologias, estratégias, instrumentos, práticas, para que a gente possa contemplar essas inteligências múltiplas no mais amplo espectro que for possível. Tá bem? Então, estou vendo algumas perguntas aqui também. Então, a Suzane Albuquerque nos fala o seguinte: seria o paradigma da escola da diversidade a escola das diferenças? Então, Suzane, eu diria o seguinte: a palavra diferença, ela exclui, né? Então, por que é diferente? Nós temos que pensar na diversidade mesmo. Nós temos que pensar numa escola, numa educação, numa prática que possa ser a mais diversificada possível para que a gente possa contemplar e atender a diversidade dos estudantes que nós temos. Né? Então, acho que a palavra, você coloca bem, a palavra diversidade é o ponto fundamental. Nós temos que quebrar esse paradigma e sair da escola das diferenças. Né? Então, a Laila também nos diz o seguinte, que a avaliação é única e personalizada, é preciso alcançar cada aluno, pois aprendem de diferentes maneiras. Perfeito, Laila, é isso mesmo. Né? A Josiane nos fala que às vezes não temos esse olhar e não percebemos que ele aprende dessa forma. Acho que acredito que ela esteja se referindo àquele exemplo que eu dei do aluno que às vezes está de cabeça baixa, só ouvindo a explicação do professor. Né? Ou então tem aquele outro que quando o professor está falando, ele está meio que mexendo, ele está batendo o pé, ele está se movimentando, e aí você fala, você não para quieto, como é que você não para quieto? Presta atenção que eu estou explicando. Às vezes ele está exatamente por estar se movimentando que ele está prestando atenção, porque às vezes ele tem de uma forma muito destacada essa característica sinestésica, tá bem? Então, acho que contemplei aqui algumas observações que apareceram no chat, e é isso mesmo, pessoal. Gostaria que vocês fossem colocando e contribuindo aqui para essa nossa conversa, porque daí vira uma conversa mesmo, e não fica e não monólogo, fica de forma muito mais agradável para mim também, certamente. Ok? Então, seguindo aqui, né, alguns instrumentos que nós temos, né, e utilizamos na nossa prática diária, né? Então, instrumentos, observação. Então, observação das ações dos estudantes,
Quem faz muito isso é o pessoal da educação infantil, são os professores da educação infantil, dos anos iniciais, né? Quando a gente vai caminhando para os anos finais, ensino médio, a gente acaba, às vezes, negligenciando um pouco essa questão da observação. O registro, as fichas de observação, situações de debate, autoavaliação, trabalhos individual, em grupo, participação em sala de aula, e aí, aqui eu fui listando alguns com relação a isso. De fato, temos inúmeros instrumentos. O que eu considero fundamental para todos, e qualquer que seja a escolha que seja feita aqui do instrumento a ser utilizado, o principal é que o professor tenha muito claro o que ele quer avaliar. Não só o professor, o aluno tem que saber. Bem, o aluno tem que saber como ele será avaliado. Tá? Mas tem que ficar muito claro o que será avaliado, tá? De que forma será avaliado, que tipo de observação será feita, que tipo de registro será feito, sabe assim, quais são os critérios que serão utilizados para essa avaliação. Porque aí a gente está fazendo esse processo absolutamente às claras, né? E fica evidente para o estudante como ele será avaliado e fica mais fácil para o professor também o estabelecimento do seu julgamento, da emissão da sua avaliação no final do processo. Tá bem? Temos que pensar sempre também, né, ainda contemplando aquelas múltiplas inteligências que estabelecem essas relações todas, em aspectos que teremos instrumentos e metodologias que vão caminhar para a avaliação do individual, para avaliações em dupla, em grupo, no coletivo, lembrando que esse processo de avaliação pode acontecer tanto com atividades que ocorram na escola ou fora dela. Hoje, todos estão ocorrendo fora da escola, estão ocorrendo na casa dos estudantes, mas eu estou pensando sempre de uma maneira mais ampla, né? E por falar nisso, nesse momento, né, pelo qual estamos passando aí desde março, quando as aulas foram as aulas presenciais foram suspensas, e aqui eu quero sempre reforçar isso, não é que a escola parou, tá? A escola, como prédio, pode ter parado, pode ter fechado o portão, mas a escola, do ponto de vista do seu interior, que é professor, aluno, gestão da escola, isso não parou, muito pelo contrário, né? Os professores trabalharam mais do que nas aulas presenciais, né? Isso eu me sinto muito à vontade para dizer, porque a gente vivencia isso o tempo inteiro, né? É, os professores todos tiveram que pensar em estratégias, pensar em práticas, pensar em ferramentas que não se utilizava antes, né? De maneira geral, alguns até utilizavam, mas no todo não, né? Então, esse é um ponto importante que temos que reforçar e temos que enaltecer, né? A garra e a dedicação e a responsabilidade, o compromisso dos professores com o seu processo educacional. Todo professor começou a se preocupar, né, com relação aos seus alunos. Pô, mas esse aluno, ele não está entrando aqui, não está desenvolvendo. Por que ele não está desenvolvendo atividade? Será que ele não tem o acesso? Será que ele não está entendendo? Será que ele não quis fazer? Né? Nós temos que procurar identificar em qual grupo esses estudantes estão, né? Então, vale aqui um elogio, uma salva de palmas para todos os professores, né? Porque se envolveram de uma forma tal que não há registro anterior na nossa história sobre isso, né? Eu diria que, assim, os professores, né, como eu já disse antes, abrirem, né, para os estudantes as suas redes sociais, o seu telefone de WhatsApp, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E o professor só fez isso porque ele sentiu como se cada aluno fosse um filho dele, naquele momento, né? Então, essa é uma, uma coisa que é inegável, né? Então, me,
não dá para falar que o professor ficou em casa recebendo sem trabalhar, muito pelo contrário, sabemos disso, mas e isso está ficando claro, cada vez mais claro para toda a população, podem ter certeza disso, mesmo para quem não é da área de educação, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, os testes educacionais, né? Eles têm qual finalidade? Eles têm a finalidade de atribuir nota, ele tem a finalidade de aferir esses conhecimentos, diagnosticar deficiência de aprendizagem, produzir medidas. Então, esses testes, eles entram com qual classificação naquelas duas categorias que estabelecemos antes, né, anteriormente aqui. Eles entram no aspecto da avaliação somativa, né, porque eles têm uma função específica de um teste num determinado momento que será feito por esses estudantes, tá bem? Que tem essas características principais aqui da avaliação somativa, ok? Bom, ainda nesse aspecto de avaliação, e aqui, por mais que eu não esteja falando especificamente de legislação, mas, pessoal, quando nós falamos em Constituição, quando nós falamos em LDB, quando nós falamos em BNCC, ou seja, dos aspectos de legislação que estão presentes no concurso, essa parte de avaliação interna e externa, ela está lá, disfarçada, mas ela está lá dentro, né? Porque isso faz parte de política pública de educação, tá bem? E qual a diferença, então, ou quais as diferenças entre uma avaliação interna e uma avaliação externa, tá? Então, vamos lá. Uma avaliação interna é aquela em que o objeto de avaliação é aquilo que foi ensinado nas aulas. Então, o professor de matemática desenvolveu com os estudantes um determinado aspecto de radiciação, por exemplo, e aí ele vai avaliar se os alunos entenderam radiciação, se os alunos entenderam os conceitos fundamentais de radiciação, tá? Ele vai construir os seus instrumentos, a sua metodologia de avaliação para avaliar radiciação, porque é o que ele ensinou naquele momento, o que ele ensinou na sala de aula. Ao longo do tempo, ele vai juntando a radiciação com algum outro aspecto, então ele vai juntando isso com aspectos relacionados, por exemplo, à geometria, e aí ele cria um problema mais amplo, no qual esse aluno tenha que conhecer conceitos de área e também junte lá com conceitos de radiciação para resolver um determinado problema, mas de qualquer forma ele está avaliando aquilo que foi ensinado em suas aulas. Essa é a avaliação interna, tá? Por outro lado, a avaliação externa, o objeto de avaliação, é aquilo que o aluno deveria saber naquela etapa de escolaridade, tá? Naquele ano em que ele está. Então, quando nós temos uma avaliação externa, por exemplo, de estudantes do 5º ano do ensino fundamental, a avaliação externa ela está buscando saber o seguinte: se eu pensar numa progressão de conhecimentos, tá? Aqui, o aluno do 5º ano ele deveria saber até aqui, né? O do 6º ano até aqui, do 7º ano, 8º e assim vai subindo. Então, do 5º ano deveria saber até aqui. A avaliação externa, ela busca verificar se esses estudantes estão aqui, ou se eles estão no nível abaixo daquele que eles deveriam saber naquele momento. Então, ela tem uma função norteadora aí dessas políticas públicas, porque se os estudantes deveriam estar aqui, pensa no país, e eles estão aqui, eu, como gestor público, tenho que verificar de que maneira eu vou trabalhar para tentar fazer com que esses alunos atinjam aquele nível que deveriam ter, né? Então, sejam promovendo mudanças curriculares, seja promovendo ações relacionadas a práticas e programas de correção idade-série, para correção de fluxo desses estudantes, mas aí isso vai nortear. Então, se eu pensar só aqui, eu estou colocando esses dois campos de avaliação interna e externa, como se fossem duas caixinhas absolutamente independentes, separadas. Elas são
originariamente separadas, independentes, mas elas têm uma função integradora, né? Os professores devem conhecer os resultados e as práticas e as provas e a estrutura de uma avaliação externa, porque elas fornecem elementos que podem interferir na nossa sala de aula. Quando, numa determinada escola, a avaliação externa me diz que o desempenho numa determinada habilidade da escola tem sido constantemente, em todas as aplicações, tem sido um desempenho baixo, isso caracteriza que aquela educação que está sendo propiciada naquela escola ou naquele município não está conseguindo fazer com que esses estudantes desenvolvam essa habilidade. Então, o professor, sabendo disso, também sabendo qual é a habilidade, esse professor pode ajudar a construir práticas e estratégias dentro da escola, dentro do município, que façam com que esse desempenho melhore. Então, nós temos que essas avaliações externas, elas fornecem elementos que devem ser levados para dentro da sala de aula, sim, né? E todos os professores e gestores têm que conhecer esses elementos, têm que conhecer essa estrutura para poder juntar a sala de aula, a avaliação interna, com a avaliação externa. Eu digo que elas são complementares, elas não são excludentes, né? Então, aqui, ó, foi colocado como se fosse uma fala minha nesse aspecto, que é isso mesmo. As avaliações externas fornecem elementos que podem interferir diretamente no trabalho dentro da sala de aula, né, que podem interferir nessa programação e nessa rotina pedagógica nossa. Então, é importante que todos nós nos apropriemos desses conceitos e desses resultados, tá? E aí, né, para a gestão do município, é fundamental que, ao receberem esses resultados também, o município não se preocupe apenas em olhar se o IDEB foi atingido ou não a meta, né? Não, que o município olhe para tanto esses resultados, claro, é importante para a política pública, para financiamento da educação, é importante verificar se as metas foram atingidas ou não, mas a gente tem que tirar as informações pedagógicas desses resultados, né? É fundamental. Então, jamais esse resultado pode chegar. Antigamente a gente falava que chegava e ficava dentro da gaveta, né? Agora não é mais assim, porque a gente está no aspecto digital, mas ele não pode ficar numa pastinha dentro do computador e não ser utilizada para nortear as práticas pedagógicas do município. Tá bem? E aí, um aspecto que não se coloca diretamente, né, textualmente no programa do concurso, mas isso faz parte de todo mundo que está envolvido no estudo e na análise de avaliação. E aí, claro, você tendo domínio disso, conhecimento disso, certamente na hora de responder as perguntas do concurso, isso te dá um repertório muito maior para poder ter um bom desempenho lá. Mas todo o processo avaliativo passa pela taxonomia de Bloom, né? Nós sabemos que se eu quero apenas verificar um conhecimento pelo conhecimento, no sentido daquela que a gente vulgarmente chama de decoreba, né? Só quero verificar o conhecimento e não as interrelações desse conhecimento com outros conceitos, eu estarei no nível mais baixo da taxonomia de Bloom, e os verbos que são normalmente utilizados são aqueles como defina tal coisa, sublinhe tal coisa, nomeie, dê o nome disso, o nome daquilo. Veja, se eu estou apenas nesse nível, eu estou no nível mais básico da taxonomia de Bloom, que eu tenho que passar por ele, o que eu não posso é ficar apenas nele. Porque eu tenho que passar para o nível seguinte, que é o desse aluno saber descrever, saber discutir, saber explicar determinada situação, ele saber aplicar determinados conhecimentos a partir da compreensão para a aplicação desses conhecimentos
no seu dia a dia, na sua prática pedagógica, ele deve, sabe, ser capaz de analisar, de comparar situações, de diferenciar características diferentes, diferenciar ações diferentes, tá? Para poder fazer síntese, para poder coordenar situações, para poder formular hipóteses, para então emitir, avaliar, eliminar. Estão vendo como é uma espécie de uma escadinha, né? No qual cada nível vai acrescentando um grau de complexidade em relação ao nível anterior. No nosso processo de sala de aula, e como eu disse, a avaliação não pode ser apartada da sala de aula, ela tem que andar junto. No nosso processo de sala de aula e de avaliação, nós temos que contemplar esses 6 níveis aqui da taxonomia de Bloom, tá bem? Essa taxonomia de Bloom, ela foi revisada e, saindo dos nomes, né, dos substantivos, conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, ela agora está sendo colocada na forma de verbos, né, que são aqueles verbos, o que se associa ao conhecimento é o recordar, a compreensão é o compreender, a aplicação é o aplicar, a análise é o analisar, síntese é o avaliar e criar, tá bem? Então vejam que houve não só uma mudança de verbo, mas também uma mudança lá no topo da lista, porque a avaliação saiu do aspecto mais extremo e entrou a criação no seu lugar. Até porque, se eu vou criar alguma coisa, toda a parte anterior ela tem que ser dominada, porque esse processo de criação ele é muito mais complexo, né? Tá bem? Então, essa aqui é a taxonomia de Bloom revisada, né, que a gente já comentou na tela anterior aqui, tá? Então, deixa eu só ver a observação que foi colocada aqui também no chat. A Laila Regina nos diz o seguinte, que é muito importante investigar quais conhecimentos esse aluno traz de casa. É o que norteará a aprendizagem interna. O instrumento de avaliação logo no início do ano é muito importante. É muito importante. O aluno precisa ser ouvido sempre. Numa sala, todos aprendem, inclusive o professor. Sim, inclusive o Paulo Freire já nos diz, né, que o professor é aquele que aprende ao ensinar, né? E a Laila traz um aspecto muito importante, que é a investigação desses conhecimentos prévios dos alunos, né? E para isso, uma avaliação diagnóstica, que é isso que ela está falando, de uma avaliação logo no início do ano, apesar que eu não gosto de pensar na avaliação diagnóstica como sendo só no início. Para mim, toda avaliação é diagnóstica, porque toda avaliação vai me permitir formular um diagnóstico daquela situação. Mas essa avaliação lá inicial, logo no começo, para saber como esse aluno está chegando, não como ele está chegando, mas que conhecimentos esse aluno já traz para a sala de aula, é muito importante. Porque se os meus alunos, né, já trazem uma bagagem de conhecimento bem grande ali, eu não preciso necessariamente partir do zero, eu posso partir da etapa 2 de uma determinada situação. Porque se o meu aluno já tem um nível de conhecimento ali bastante desenvolvido, né, se eu partir do zero, a minha aula vai ficar enfadonha para ele. E se a minha aula fica enfadonha, é o primeiro passo para a indisciplina. O primeiro passo para a indisciplina é ter uma aula enfadonha. Porque esse aluno, ele não vai ficar... a frase que está vindo na minha cabeça, mas eu não estou gostando da frase, é o ficar quieto. Ele não vai ficar quieto se a aula está enfadonha para ele. Apesar que eu não entendo que disciplina seja sinônimo do aluno ficar quieto. Tá? Às vezes eu tenho uma aula muito mais disciplinada, com todo mundo participando, mas ninguém está quieto. Ela pode ser uma aula barulhenta, mas ela está sendo está tendo uma mediação pedagógica rica ali. Então, por isso que veio a frase ficar quieto, e ao mesmo tempo eu estava me debatendo com ela aqui o tempo inteiro. Tá? Mas eu queria que vocês compreendessem isso. Se a minha aula é enfadonha, como é que eu quero que esse aluno esteja mergulhado na minha aula, se a aula para ele? Tá?
ele vai fazer qualquer outra coisa nesse percurso, né? E aí a chance de desenvolver aspectos relacionados à indisciplina, aspectos relacionados a conflitos é muito grande, né? Então eu tenho que a minha aula, ao mesmo tempo que ela tem que ser, é, que ela tem que trazer, ela tem que ancorar aquele estudante que está no nível mais baixo de aprendizagem, ela também tem que desafiar aquele que está no nível mais alto. Eu tenho que contemplar esses dois extremos. Eu tenho que trazer esse aluno comigo, aquele que tem uma dificuldade maior ali, que está no nível mais baixo, que não aprendeu ainda aquele processo, e tenho que também desafiar aquele que está no estágio que já pegou os conceitos de uma forma mais rápida, né? Porque senão eu perco esses dois extremos aqui. Tá? E eu entendo que a educação só é boa, só é de qualidade, o meu ensino só é de qualidade se for para todos, e não só para esse ou para aquele. Tá? Não existe, pessoal, aquele aluno médio, sabe? Eu dou aula para um aluno médio, porque se eu ficar pensando no aluno médio, eu perco esse que não atingiu ainda esse nível, e perco aquele que já ultrapassou esse nível aqui, porque esse aqui vai ficar, para ele a aula vai ficar enfadonha, e para esse outro aqui a aula vai ficar impossível, tá bem? Então, importante, né, de ressaltar essas observações, tá ok? Como é que a gente aprende, né, de forma que a gente tem uma aprendizagem para sempre, uma aprendizagem significativa? Segundo o Glasser, que construiu o que convencionou se chamar pirâmide de Glasser, mas para os matemáticos de plantão, a palavra pirâmide está absolutamente equivocada aqui, porque isso está vocês vão ver, está mais no formato de um triângulo do que de uma pirâmide, né? Essa 10% daquilo que a gente lê, só leitura, sem interagir com a leitura, tá? Só aquela leitura rápida. 10% é o que fica de aprendizagem significativa, de aprendizagem permanente para a gente, tá ok? Aprendizagem duradoura. 20% é quando a gente ouve, tá? 30% quando a gente vê alguma coisa, quando a gente observa alguma coisa, tá? 50% quando a gente vê e ouve. Tá? Então, aqui vocês estão vendo uma tela e estão me ouvindo falar. Tá? Então, eu diria que 50% do que nós falarmos aqui vai ficar de aprendizagem duradoura para cada um de vocês. Tá bem? Só que nesses 4 níveis que eu falei aqui, vocês estão num processo, vocês e o aluno na sala de aula, num processo absolutamente passivo. É uma aprendizagem passiva. Tá bem? Quando começa a ter algum processo de interação, tá? É quando esse aluno já começa a discutir com outros, ele começa a perguntar, conversar, relatar, debater. Veja que aumenta essa aprendizagem para 70%. Né? Quando ele faz alguma coisa, quando ele escreve, interpreta, executa alguma prática, quando ele faz alguma demonstração ali, a gente já sobe para 80% dessa aprendizagem duradoura. E olhem só o nível mais alto de aprendizagem duradoura, pessoal, é quando a gente ensina os outros. Então, quando um aluno, a gente coloca um aluno para ensinar o outro aluno, ambos estão ganhando, né? Tanto aquele que está sendo ensinado está ganhando, mas aquele que está ensinando também está ganhando, porque aquela aprendizagem vai ficar de uma forma muito mais permanente para ele. Tá? E nesses 3 últimos níveis aqui, a gente está num processo absolutamente ativo dessa aprendizagem. Né? E essa última parte aqui, esse último nível, eu gosto de utilizar a nossa prática, né? Nós professores, como isso. Todos nós sabemos hoje muito mais dos nossos conteúdos específicos do que quando a gente começou a dar aulas, porque nós ensinamos os outros. E aí, com isso, a gente foi aprendendo cada vez mais. Né? Nós fomos desenvolvendo, na medida que a gente desenvolve estratégias para ensinar o outro, a gente vai reforçando ainda mais para a gente aquela aprendizagem. Ok? Né? Então, tá, isso aqui é uma replicação
as mesmas informações, né? E nós falamos das avaliações externas aqui, que entra nesse aspecto também de legislação todo, é um pedacinho lá dentro, né, da legislação, dessas avaliações. Então, na esfera internacional, a gente tem o PISA, né, que é uma avaliação organizada pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, e o Brasil participa do PISA, essa é uma avaliação na esfera internacional. Na esfera nacional, então a gente tinha a provinha. Vou colocar aqui a nomenclatura que era utilizada e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas a provinha Brasil, que era realizada na fase inicial dessa alfabetização, com estudantes de 7 anos, tá? A ANA, que era feita no terceiro ano do ensino fundamental, né? Volto a insistir, tudo isso aqui mudou agora com a organização só, numa coisa só, que é o SAEB, a gente vai conversar sobre isso. Tá? O SAEB, que era conhecido por Prova Brasil, né, que era realizado com alunos de 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio, o ENSEJA, que é a avaliação de certificação de jovens e adultos, Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, e o Enem, né, que se configurou aí como sendo uma avaliação externa também, e ao mesmo tempo é quase que um vestibular unificado para as universidades federais, né, do Brasil. Na esfera estadual, em São Paulo, por exemplo, nós temos o SARESP, no Ceará tem o SPAES, na Bahia tem o SAB, né? E na minha tese de doutorado, na minha pesquisa de doutorado, fiz um estudo sobre isso, e em 2017, apenas 5 entre os 26 estados e o Distrito Federal não tinham o seu sistema de avaliação próprio. Apenas 5. Todos os outros, né, têm sistema de avaliação. Os outros 21, as outras 21 unidades federativas têm uma avaliação própria. Tá? Então, em Minas Gerais, por exemplo, tem o CIMAV. Né? Tá? E na esfera municipal, por exemplo, em São Paulo, tem a prova São Paulo, tem a prova da cidade. E aí, inúmeros municípios têm as suas provas específicas construídas no interior do município, tá? Com o seu currículo próprio, específico para isso. Tá bem? Bom, isso houve uma mudança, porque o SAEB antes ele era composto, né, pela ANEB, pela Prova Brasil. A ANEB era uma avaliação bienal e amostral, o mesmo instrumento da Prova Brasil, mas a análise estatística era diferente, tá? Era feita por amostragem. A Prova Brasil era feita de maneira censitária para os alunos de escola pública de 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio, tá? Feita de 2 em 2 anos. E a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, que era feito com alunos antes do 3º ano do ensino fundamental. Isso aqui mudou, né? E a partir já de 2019, foi tudo concentrado numa coisa só chamada SAEB. Tá? Então, a ANA deixa de existir, né? A Prova Brasil deixa de existir, e isso passa a entrar apenas nessa avaliação chamada SAEB. Tá? E esse SAEB, né, outra novidade é que passou a incluir a educação infantil nessa avaliação. Então, peraí, como assim educação infantil? As criancinhas vão fazer prova? Não, não é assim. A avaliação da educação infantil ela é feita por meio de questionários que professores e gestores respondem, tá, sobre a educação infantil. No ensino fundamental e médio, mantém, só que aumenta-se as séries. Então, passou a ter, que era realizada a ANA no 3º ano, passou o SAEB para o 2º ano, 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio. A partir de agora também, ele passará a ser para todos os anos,
a partir do ano que vem já. Todos os anos farão, inclusive em 2021, já a primeira série do primeiro ano do ensino médio já vai fazer a prova. E no caso do ensino médio, ele está sendo chamado de Enem seriado, né, porque essas notas comporão uma nota única desse estudante no final dos 3 anos do ensino médio, e isso também vai compor uma possibilidade de ingresso no curso superior, semelhante ao Enem hoje, da forma como ele é feito, mas ainda não foi explicado como será essa composição dessa nota única lá, tá bem? Mas ele já muda isso, tá bem? Então, acho que é esse o aspecto fundamental aí. E agora, nesse finalzinho aqui, eu quero que vocês utilizem o chat para me dar as respostas a 3 perguntas que eu vou fazer aqui para vocês, tá bem? Então, é como se fosse uma chamada oral aqui, quero as respostas de vocês, tá bom? Então, olha lá, a primeira pergunta é uma. São todas perguntas, essas 3 são perguntas de concursos, tá bem? Então, esse aqui foi de um concurso realizado em 2016, lá no Rio Grande do Norte, tá? São sobre a avaliação. Então, aqui. Segundo o Lucchesi, no texto de 2003, página 205, a avaliação é o ato ou efeito de avaliar-se, apreciação de análise. Desta forma, a avaliação é algo que pode ser medido, apreciado por alguém. Na avaliação, o professor mede, determina, analisa e, finalmente, julga e determina os rumos a serem traçados no trabalho do educando. Ainda, para o referido autor, a avaliação pode ser classificada em avaliação formativa ou somativa. De acordo com esse pressuposto, complete as afirmativas com os 2 tipos de avaliação citadas pelo autor. 1. A avaliação tananã, é o processo realizado no decorrer de um programa institucional visando aperfeiçoá-lo e identificar suas dificuldades e lhe dar solução. 2. A avaliação tananã, é o processo realizado ao final de um programa institucional visando julgar sua capacidade para sua promoção para outra série. 3. A avaliação tananã, é utilizada para conhecer cada aluno ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Através dela, percebe-se como o aluno está se adaptando às novas necessidades que se colocam. 4. A avaliação tananã, permite que se desenvolva o plano previsto pelo professor diariamente, para que o aluno atinja os resultados previstos para o processo ensino-aprendizagem. Quanto ao desempenho do aluno, possibilita avaliar a adequação e a eficácia do ensino. E 5, a avaliação tananã, é aquela que considera os resultados e que pode ser baseada em testes e outros instrumentos. O resultado final é a promoção ou retenção do aluno. Este tipo de avaliação tem por objetivo responder o que o aluno aprendeu em termos de resultados para verificar o grau de aprendizagem. A sequência está correta e qual alternativa, pessoal? Então, minutinho para vocês e quero respostas aqui no chat aqui ao lado, tá bom? Ninguém ainda, pessoal? Ah, já vi gente achando que é D e gente achando que é B de bola. Outros achando B, B. B, B.
Ó, essa é uma questão típica de concurso, tá bem? Com estas opções, né? 1, 2, 3, 4, 5, para a gente analisar, tá ok? Então vamos lá, vamos verificar, né? A maioria aqui está falando B, mas alguém está falando que é B ou C, apareceu um D ali agora há pouco, então vamos lá. Bom, vamos ler de novo. A avaliação é o processo realizado no decorrer de um programa. Pessoal, aqui está a palavra-chave, decorrer. Estão vendo que não é uma coisa estanque, é ao longo do processo. Se é ao longo do processo, essa é uma avaliação formativa. Tá? Aquela que é estanque, tá? Que é num determinado momento, ela é somativa. E ao longo do processo, formativa. Tudo bem? 2. A avaliação, agora olha lá, é o processo realizado ao final de um programa. Opa! Ao final de um programa, num determinado momento. Se ela ocorre num determinado momento, ali no final, ela é uma avaliação somativa. Tá bem? Tá? Ó, visando julgar sua capacidade de promoção para outra série. Né? Tá vendo? Aquela questão de ter um resultado que permite aprovação ou reprovação. Tá? Então, formativa e somativa. Olha lá, olhando as alternativas, pessoal, formativa e somativa já deu para responder, né? Porque ó, quando nós identificamos que a primeira é formativa, ó, isso é técnica de concurso, pessoal, técnica de resolução de questão. Você achou que a primeira era formativa, tem certeza no formativo, vai lá para baixo, você já exclui a resposta A e já exclui a resposta C. Eu fico só com a B e D. Aí, na segunda, olha, a avaliação somativa, a única possibilidade é a resposta B de bola. Tá ok? Então, vejam que com duas análises a gente já conseguiu responder corretamente a questão. Mas vamos olhar todos, né? A gente está aqui no momento de aprender, não só de responder corretamente. E mesmo num teste, sempre faça o processo inteiro, por mais que você já tenha identificado a resposta, tá bem? Então, ó, na 3, a avaliação é utilizada para conhecer cada aluno ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Pessoal, se é ao longo do processo, ela é formativa. Ok? 4. A avaliação permite que se desenvolva o plano previsto pelo professor diariamente, para que o aluno atinja os resultados previstos para o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Quanto ao desempenho, ela também possibilita avaliar a adequação e eficácia do ensino. Mas veja, diariamente, é ao longo do processo, então ela também é formativa. Bem? E no 5, a avaliação, olha só, é aquela que considera os resultados e que pode ser baseada em testes e outros instrumentos. O resultado final, até aí, ser baseado em testes e outros instrumentos, poderia ser formativa também. Tá? Porque eu posso ter na formativa também testes e outros instrumentos sendo utilizados. Atenção, não é isso que diferencia. O que está dando a resposta aqui é que fala que o resultado final é a promoção e retenção do aluno. Esse tipo de avaliação tem por objetivo responder o que o aluno aprendeu em termos de resultados. Então, isso caracteriza para a gente uma avaliação somativa. Tá? Na formativa, ela tem uma função de nortear o andamento do trabalho pedagógico. Tudo bem? Então, a resposta aqui para a gente... Opa, não é A, não. Isso aqui está errado. É B de bola, né? Isso aqui está na posição errada. Só um segundinho, pessoal. Aqui. Ok? Tudo bem? Outra. Essa aqui foi no Mato Grosso e é uma questão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, que fez o processo lá. Então, em 2015. Com relação às formas de avaliação, analise as afirmativas a seguir. A avaliação formativa tem caráter pedagógico e se dá ao longo do processo. 2. A avaliação somativa se dá ao término de determinado processo ou etapa.
3. As avaliações formativa e somativa pressupõem, a partir do resultado da avaliação, uma classificação final. Assinale: A, se somente a afirmativa 1 estiver correta; B, se somente a afirmativa 2 estiver correta; C, se somente a afirmativa 3 estiver correta; D, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas; e E, se todas as afirmativas estiverem corretas. Então, novamente, um tempinho para vocês aí. Outra questão típica de concurso, tá bem? Tanto que veio de um concurso, né? Estou esperando pelas respostas de vocês, pessoal. D. Acho que é D. Joia. Vamos lá, vamos verificar. Pessoal, 1 e 2 estão absolutamente corretas, né? A avaliação formativa tem caráter pedagógico e está ao longo do processo. E 2, a avaliação somativa está ao término. Por que a 3 está errada? Né? Eu acho que essa, sempre que você, na hora do concurso, estiver verificando as suas respostas, identifique por que aquela outra não, porque não pode ser aquela outra. Identifique o erro. Quando você consegue identificar o erro, isso fortalece a segurança na sua resposta, tá bom? Então, ó, as avaliações formativa e somativa, estou lendo a 3, pressupõem, a partir do resultado da avaliação, uma classificação final. Pessoal, a avaliação formativa não pressupõe classificação final, tá bem? Então, é aí que está o erro. Então, a resposta disso aqui é uma resposta D de dado. Tudo bem? Parabéns a todos aqui que responderam. E, por fim, um último exemplo aqui também, e aí a gente vai caminhando para essa nossa conversa, que eu espero ter sido aí bastante útil para vocês. Tá? Essa questão foi aplicada na Prefeitura de Salesópolis, seleção para concurso para professores também, e a empresa responsável foi a Sintegre. Conforme as indagações sobre o currículo caderno 5º, quando a avaliação acontece ao longo do processo, você começou a ler, você fala, mas peraí, currículo caderno 5, eu não sei nada disso, calma. Não entre em desespero, sempre leia até o final. Porque às vezes essa informação que está aí, currículo caderno 5, não tem a menor importância, tá bem? Tranquilidade. Então, ó, quando a avaliação acontece ao longo do processo, com o objetivo de reorientá-lo, recebe o nome de avaliação formativa. Opa, está nos dando uma informação. Essa é a avaliação formativa. E quando ocorre ao final do processo, com a finalidade de apreciar o resultado deste, recebe o nome de, e aí, alternativa A, avaliação formativa; B, avaliação classificatória; C, avaliação somativa; ou D, avaliação diagnóstica. E aí, pessoal? Qual a resposta? A Adriana é C. A Danávila nos fala o seguinte, que eu sempre me preocupo com os erros e não com o que acertei. Então, Danávila, eu queria só reforçar aqui o seguinte. Quando você está lendo uma questão, identifique qual é a resposta correta que você acha que é correta. Mas, na hora de você fazer a revisão dessa questão, procure analisar exatamente as outras alternativas para identificar qual é o erro de cada uma. Se você conseguir identificar qual é o erro de cada uma das outras alternativas, pode ter certeza que a sua resposta está correta. Também é uma forma que você tem de ir conferindo e se garantindo conforme vai fazendo a prova. Tá bem? Então, ó, vamos lá, pessoal. Todo mundo que está marcando C, muito bem. Porque se ela tem a finalidade
de apreciar o resultado disso, ela é uma avaliação somativa. Isso aí. Muito bem para todo mundo aí. Parabéns. Então, aqui terminando a nossa conversa, exatamente com esse exemplo assim, de questões, só para a gente aproveitar um pouquinho na nossa conversa aqui. Só uma coisa que alguém colocou que é D, então vamos voltar aqui. Por que não pode ser avaliação diagnóstica? Tá? A ideia de vou fazer uma analogia com a medicina, tá bom? Um diagnóstico o médico faz no início e durante o processo. Ele não faz diagnóstico no fim de um processo. Tá? No fim, ele termina com uma cirurgia, com um encaminhamento que ele vai te dar. Mas ele termina com a profilaxia. O diagnóstico é no início e no máximo durante uma etapa do processo. E não na finalidade de apreciar o resultado final dessa avaliação. Tá bem? Então, Josiane, né, que tinha colocado essa outra, entendeu por que não pode ser a palavra diagnóstica, Josiane? Tá? Porque a diagnóstica se associaria a um processo anterior, não a um processo lá no final. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Deixo aqui o meu Instagram com vocês, tá? Volney Semelo. Vou colocar aqui também, nas observações aqui do grupo, o link para o curso que a gente elaborou, que a gente está preparando para ajudar na preparação disso. Ele é um curso, né, que eu preparei juntamente com o professor Diego Moreira e fica disponível pelo Hotmart esse curso, e daí todos podem se estiverem interessados, podem se inscrever lá. Nós já subimos na plataforma toda a parte de legislação e também a análise de livros de Paulo Freire, de livros e conceitos de Paulo Freire e Luiz de Latarde, e até o começo da semana que vem até a semana que vem subiremos os demais. Então fica aqui um convite para que vocês façam o curso, tá? O link para eles eu vou colocar aqui embaixo também. Só um segundo. Ops. Não era isso. Bom, eu disponibilizo o link aqui para vocês pelo Facebook, abaixo. Tá bem? Então, vou parar o compartilhamento aqui, tá? Simone, né, espero ter atendido as expectativas, que tenha sido bastante proveitoso, né? E eu fico muito feliz com a participação e a interação pelo chat dos professores e professoras aqui. Acho isso bem bacana, faz com que fique um pouco mais dinâmico esse nosso processo. Muito obrigada, professor Volney, pela aula de hoje. Os professores já estão agradecendo também. Excelente aula, muito obrigado. Obrigado, professores, por participar, por essa interação. Nós vamos, então, finalizando a nossa live de hoje, agradecendo muito, muito, muito ao professor por esse aulão sobre avaliação educacional, muitos compartilhamentos, professores agradecendo o professor pelo conteúdo, pela riqueza do conteúdo que foi colocado para nós nessa noite. Esperamos, numa próxima oportunidade, conversar mais sobre avaliação educacional. Penso que essa relação entre avaliação interna e externa é muito interessante para nós conversarmos com os gestores escolares, com a equipe de Secretaria de Educação. Então, deixo aberto aqui o convite para, numa próxima oportunidade, dialogarmos mais, né, nos aprofundarmos mais sobre as relações entre a avaliação interna e externa.
Nossa, será um prazer, né, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que vai ao encontro da minha pesquisa, né, você sabe disso, e e estou à disposição, sem dúvida. Eu compartilhei ali no chat, não sei se vocês já viram, o link para o curso que já está disponível lá no Hotmart. E também vou disponibilizar depois no Instagram, na rede social. Vamos então finalizando a nossa live. Um forte abraço, professores. Muito obrigado, professor Valnei. Amanhã nós estaremos com o professor Fábio Oliveira, conversando sobre legislação educacional. Estaremos esperando todos vocês. Bom, Professor, pessoal, agradeço a atenção de todos, um grande abraço a todos e estou à disposição para as nossas trocas, que sempre são muito ricas, e todos aprendemos com isso, né? Grande abraço. tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso, professores. Tchau, tchau.